Muitas informações nessa véspera de Natal e eu diria que temos presente de Natal antecipado aí no Fluminense. Informação muito importante, saída de jogador esperado, contestado pela torcida. Também tem declaração do presidente do Fortaleza sobre Hércules e duas declarações de Mano Menezes lá no Sul. Foi para lá, é gaúcho, deu entrevista para a Rádio Grenal, deu entrevista para o Jogo Aberto do Rio Grande do Sul também. Eu vou trazer essas informações para você, inclusive falando de um jogador que já foi especulado no Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, aproveite essa época natalina, ajude a Central Fluminense a continuar crescendo todos os dias. Estamos trazendo informações para você neste canal. Vou começar falando sobre a declaração do Marcelo Paes sobre os clubes que estavam interessados no Hércules. O Marcelo Paes, ele traz que o Braga de Portugal, o Betis da Espanha, o Cesena da Itália e o Austin dos Estados Unidos e um time do Brasil estavam interessados no jogador, mas a proposta, as negociações não foram para frente. O Fluminense foi lá, conseguiu negociar e contratar esse volante, esse jogador que eu considero uma excelente contratação, bom reforço para o Fluminense, era muito desejado no mercado. O Palmeiras chegou a sondar, o Flamengo também, no meio da temporada, mas o Fluminense levou essa. Claro, o Fortaleza pediu caro no meio da temporada, né, com jogos em vigor ainda. O Fortaleza entendeu que era o momento de vender, de lucrar com o Hércules, jogador jovem. O Fluminense foi lá, contratou, posição carente no clube. E foi uma excelente movimentação. Marcelo Paes também comentou como que foi essa conversa, né? Como que saiu essa negociação, iniciou a contratação entre Fluminense e Fortaleza, né? Ele conversa muito com o Mário Bittencourt e ele estava falando dessa situação do Hércules não conseguir, não estava conseguindo, as negociações não avançavam pelos valores que ele queria. O Fluminense foi lá e falou que queria contratar o jogador por esse valor e ponto. As conversas avançaram aí, o Fluminense e o Fortaleza comunicaram a venda, né? O Fluminense a compra e o Fortaleza a venda do Hércules, coisas do futebol, pra gente ver como que a nossa diretoria contrata jogadores, mas fica aí essa informação. Muita gente não conhece o Hércules, tá? Eu vi muito torcedor falando que, pô, não conhece esse cara, estão falando aí que vai vir como excelente reforço, bom reforço, não conheço, né? Cara, é um excelente jogador, excelente volante, com boa chegada, jovem, vigor físico. É um segundo volante que pisa na área, finaliza bem de fora e ainda ajuda muito. Ele tem muito fôlego. Ele vai encaixar muito bem nesse esquema do Mano Menezes para o início de 2025. Ele tem tudo para fazer um grande ano com a camisa do Fluminense. É assim que a gente espera a torcida tricolor. O presente de Natal que eu quero falar aqui, mudando de assunto, é uma notícia que eu acho que todo torcedor do Fluminense estava esperando, estava contando os dias para alguém anunciar. Gabriel Pires está muito próximo de sair do Fluminense. Informação da Aline Nastari trouxe na noite dessa segunda-feira. Aline Nastari, jornalista da TNT Sports. O Fluminense e o Gabriel Pires estão acertando os últimos detalhes da rescisão contratual, porque o jogador deve ir para o Panathinaikos da Grécia. Isso mesmo, na hora que eu até postei lá no Twitter, eu tinha entendido, né? Já estava cheio de sono. Postei lá no Twitter, esse até o Panathinaikos. É Panathinaikos, lá da Grécia. Então, o Gabriel Pires está muito próximo de sair do Fluminense. Claro, tem que ver como que será essa rescisão amigável entre Flu e Gabriel Pires, já que ele tem contrato, né, até ano que vem. Mas a tendência é a saída desse jogador. E aí vamos comentar sobre a contratação Gabriel Pires. Eu espero de coração mesmo, falando de coração aberto para você, torcedor tricolor, que o Fluminense tenha aprendido com mais esse erro. Os gestores que estão lá tenham aprendido com esse erro. Por quê? O Gabriel Pires, ele não fez nada diferente do que ele fez no Botafogo. Ficou o ano todo no DM. O Fluminense foi lá buscar e ainda provocou o Botafogo
no início do ano. Cara, assim, um jogador de baixo nível que tem problemas de lesão frequentes, fica o tempo todo no DM, nunca está disponível para jogar. E o Fluminense foi lá contratar, foi fazer essa movimentação no rival. Cara, se o jogador está sendo dispensado do rival, se o rival ele não se esforçou para renovar o contrato desse atleta, alguma coisa tem. E o que mais me impressiona, como que o Gabriel Pires passou nos exames médicos do Fluminense? Cara, ele tem vários problemas físicos, vários, no Botafogo tinha. E o Fluminense permitiu. Mesma coisa o Marlon. O Marlon também tinha problema e foi aprovado nos exames médicos do Fluminense, Douglas Costa, Renato Augusto. Então, assim, tem que aprender com os erros, gente. A contratação do Gabriel Pires foi inexplicável. Em lives na Central do Mercado no início de 2024, eu falava que era uma contratação horrorosa, era uma contratação que não fazia sentido. E muita gente reclamou de mim que eu estava falando sobre isso. Que eu tava sendo chato, que ele ia surpreender e etc, etc. O cara nem jogou com a nossa camisa, cara. Mal jogou com a camisa do Fluminense. Quando jogou pesado, lento. Nada de diferente que a gente via no Botafogo. Então eu espero de coração que a diretoria tenha aprendido com esse erro. Cara, se estão dispensando o cara do rival, claro, é um Botafogo diferente agora. O Botafogo tá até não vai renovar com alguns jogadores. Tem até jogadores com qualidade que estavam jogando no elenco campeão. Aí beleza, você avalia. Agora um cara que ficou parado no DM, o Botafogo não fez questão nenhuma de renovar. Aí na época o elenco do Botafogo não tinha esses nomes atuais. Cara, alguma coisa tem de errado, né? Alguma coisa tá estranha. Uma coisa é ir lá buscar o Cano no Vasco, né? Artilheiro, todo mundo já conhecia. Agora, o Gabriel Pires, que ficou parado o tempo todo, um bom tempo lá no DM do Botafogo, foi muito esquisito. Mas, pelo que parece, está chegando ao fim, né? A passagem do Gabriel Pires no Fluminense, né? Uma das contratações mais horrorosas, horrendas que eu já presenciei como torcedor do Flu. Deixe seu comentário sobre o Gabriel Pires. Te decepcionou? Achou que faltou oportunidade? Foi um erro do Fluminense? Deixe seu comentário aí, torcedor tricolor. Agora eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Um abraço para o Vanderlei de Petrópolis, aqui no Rio. Souza do Ceará pediu para mandar um abração. Tá aí o seu abraço. Marco Aurélio de Vitória, no Espírito Santo. O Elvio de Jardim América, aqui no Rio de Janeiro. E para o Marcos Afonso, também daqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor. Véspera de Natal, tá comendo rabanada aí, tá comendo, o pessoal tá preparando a ceia, já tá fazendo churrasco e acompanhando a Central Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aí da onde que tá assistindo que eu vou mandar um abraço para você. E nesse link fixado no comentário tem o nosso canal no WhatsApp, clica aí, segue a gente lá, porque você vai ficar sabendo das últimas notícias do Fluminense de forma simultânea. O Mano Menezes deu duas entrevistas, duas declarações sobre assuntos relacionados ao Fluminense lá no Rio Grande do Sul, e eu vou trazer essas informações. A primeira foi para o Jogo Aberto, falando do John Ares. O Mano Menezes ele foi perguntado de 0 a 100 quantos por cento o Ares tinha chances de sair. Ele falou 70%, porque existe a possibilidade do John Ares ficar até o Mundial, que é uma referência para os 4 clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial. A gente está vendo aí o Palmeiras fazer movimentações intensas no mercado, diferentemente de outras janelas. O Palmeiras está fazendo movimentações intensas visando 2025, visando o Mundial de Clubes. Os times brasileiros estão levando a sério essa questão do Mundial de Clubes. Vai comprar o Paulinho agora por 18 milhões de euros. Saiu informação, né, sobre interesse no Vitor Roque, no André, está negociando com o Andrés Pereira também. Então o Palmeiras está vindo bem forte no mercado. O Flamengo está mais devagar por enquanto. O Botafogo também teve algumas dispensas, mas ainda está devagar no mercado. O Fluminense é o único ali que contratou o Hércules, anunciou jogador. Então, cara, a gente comentou rapidamente na live ontem, aqui na Central, vale a pena até vocês conferirem os assuntos que a gente abordou na live. Irmão, o John Ares, ele tem a proposta, tem o interesse do Galatasaray. O Capuano falou muito bem na live. Cara,
Os caras estão... O Galatasaray tá com interesse no John Ares, ó. Há muito tempo. Quem tem interesse agora vai ter interesse daqui a 6 meses. Outro detalhe, o Galatasaray não está jogando a Champions League, foi eliminado na fase de playoffs. As equipes turcas precisam passar nos playoffs para jogar a fase de grupos da Champions League. E, cara, a vitrine do Super Mundial vai ser muito boa. Sabe por quê, gente? O John Ares, ele vai ter a oportunidade de jogar contra o Borussia Dortmund. A primeira rodada do Mundial é Fluminense e Borussia. Depois o Fluminense enfrenta o Mamelodi. Depois o Fluminense enfrenta o Ulsan. Não sei se eu embolei a ordem do jogo, mas enfim, vai enfrentar o Ulsan e o Mamelodi depois do Borussia. A estreia contra o Borussia. E, cara, vai ser uma Copa do Mundo de clubes. Eu abordei esse assunto na live. Cara, Irã e Austrália, época de Copa do Mundo. Todo mundo assiste, tá passando o jogo aí na televisão, todo mundo assiste. Então o jogo do Fluminense, quando passar, nós estivermos na época da Copa do Mundo de clubes, vai estar lá Fluminense e Borussia Dortmund. O mundo todo vai parar, vai passar em mais de 200 países, gente. Então, quer uma vitrine maior do que essa, já que ele sonha em jogar na Europa, num grande centro, cara, ele tem que jogar o Mundial aqui. Render bem, desempenhar, né, performar com a camisa do Fluminense, e aí sim o Fluminense negocia até para um mercado melhor do que o da Turquia. Né? Saiu recentemente também o Hakim Ziyech, jogador marroquino, ex-Chelsea, né? Tá de saída, a galera até marcou Arias na informação lá do Twitter, tá de saída do Galatasaray, odeia o Galatasaray, falou muito mal do Galatasaray, falou mal do técnico atual do Galatasaray também. Então, assim, não é um mercado interessante pro John Ares, na minha visão, tá? Eu acho que ele tem a oportunidade com esse Super Mundial de Clubes de encontrar coisa melhor. É um dos destaques da seleção colombiana. Eu acho que ele tem vaga, espaço, sim, em outras ligas mais importantes do que a turca. Eu acho que a turca ele vai se esconder lá. Pelo menos é a minha opinião nesse momento. Mas essa declaração do Mano Menezes dá um pouco de esperança para nós, torcedores tricolores, para termos o John Ares por mais 7 meses, né? A gente pode dizer assim, em 2025. Além do mais, não conseguiu performar, vai pro Galatasaray mesmo. Cara, vai chegar lá no início da temporada europeia. Vai ser muito melhor do que pegar metade da temporada por lá. Então ainda tem esse fator também nessa saída do John Ares. Comenta aí, torcedor tricolor, sobre essa situação do John Ares, se você concorda comigo. Outra declaração do Mano Menezes, e aí foi na Rádio Grenal, ele falaram sobre o Rodrigo Dourado, perguntaram, né, especularam sobre o Rodrigo Dourado. O Mano Menezes, ele disse que já trouxe o Hércules, já contratou o Hércules, jogadores com essas características, e que não traria outro jogador com essas características. E aí, vamos lá. O Rodrigo Dourado não tem as características do Hércules. Eu não entendi essa declaração do Mano Menezes. O Rodrigo Dourado é um primeiro volante, jogador de saída. O Hércules é um cara de chegada, um segundo volante com finalização, pisa dentro da área, intensidade lá no alto, muita força física, né? Cara, os dois se complementam e não a vinda de um barra o outro. Eu acho que o Fluminense precisa de um primeiro volante, não necessariamente precisa ser o Rodrigo Dourado, tá? Mas eu acho que o Fluminense precisa de mais um primeiro volante, talvez podendo trazer um nome de mais peso aí para disputar a posição com o Bernal. O Hércules não disputa a posição com o Bernal, a não ser que pensam no Martinelli como um primeiro volante para 2025, aí fica Bernal e Martinelli disputando posição. O Hércules chega para ser segundo volante disputando com o Nonato, aí tem o Wallace Davi também. Eu acho que o Fluminense precisaria contratar mais um jogador ali de peso, né? Para primeiro volante, aí dependendo do entendimento com o Martinelli ali, pode trazer um jogador também para segundo volante, né? Para dar mais peso, né? Intensificar essa briga por titularidade. Realmente eu discordo dessa declaração do Mano Menezes. Eu acho que o Rodrigo Dourado se complementa com o Hércules e eles não ocupam a mesma faixa de campo. Mas também não sei se o Rodrigo Dourado seria o nome que eu contrataria para o Fluminense, mas tá aí essa informação, essas declarações do Mano Menezes, informações importantes do Fluminense. Ele fala abertamente sobre a situação do Ares, fala também sobre... Aí a gente pode considerar, o Rodrigo Dourado não vem para o Fluminense com as palavras do Mano Menezes, já foi especulado aqui também.
Espero que você tenha ficado muito bem informado. Deixa o seu like, ganhei o seu like? Espero que sim. Deixa o seu like, ative as notificações. Comenta aí sobre essas informações. Um abraço, bom Natal para você, com a sua família. Que seja uma virada de Natal de muita paz para a sua família, que você que acompanha a Central Fluminense. Até a próxima.